Olá, meus colegas da ECA USP. É uma satisfação muito grande estar com vocês na disciplina Ciência do Jornalismo, ministrada pelo meu amigo Luciano Maluli. É muito bom para mim retornar à ECA, ainda que de forma virtual, uma vez que passei bons anos de minha vida aí nos mesmos bancos que vocês estão sentados hoje, desde os anos 90 até 2002, quando defendi o doutorado. Luciano pediu que eu estivesse com vocês através desse vídeo para falar um pouco da minha experiência com a pesquisa Jornal Escolar e Vivências Humanas, que vocês devem ter lido, tiveram acesso recentemente. Eu gostaria de começar contextualizando um pouco. Eu trabalhei com o Jornal Escolar por mais ou menos 15 anos. Eu sou nascido no interior de São Paulo, assim como o Luciano. Eu sou de Bauru e a ECA me acolheu. Então, eu comecei trabalhando no com o jornal escolar, propondo às escolas, né, a realização dessa experiência, a produção de jornal escolar. Inicialmente, para uma pesquisa que realizei junto a Casper Libero, foi o meu primeiro mestrado. Pena que a Casper Libero não era credenciada pela CAPES naquele momento, mas foi muito boa a experiência. Nesse primeiro momento, eu trabalhava direto com os alunos. Eu ia às escolas e em horários vagos dos alunos, eu trabalhava com eles. E o grande desafio, né, era enfrentar uma educação, um ensino primordialmente reprodutivista. Então, o jornal escolar passava a ser uma opção, né, a esse tipo de ensino reprodutivista. E foi uma fase interessante, aprendi muito, e a primeira coisa que aprendi foi que eu não deveria trabalhar direto com os alunos. Eu devia tentar sensibilizar professores para que realizassem o trabalho junto com seus alunos. Aí vem a segunda etapa, que foi justamente na ECA, né? E aqui eu tenho que lembrar do saudoso amigo, orientador, Dirceu Fernandes Lopes, que me acolheu, me orientou, né? E aí é uma coisa interessante, né? Conforme a Secretaria de Educação do Estado estimulava uma certa linha pedagógica, as escolas, claro, tinham que acompanhar. Então eu vivenciei nesta fase na ECA uma fase do construtivismo baseado em Piaget, né? E na minha dissertação, então, a gente conseguia mostrar a eficiência do jornal escolar para a integração entre os alunos, entre alunos e professores,
entre estudantes de várias séries, a integração da escola com a comunidade e assim por diante. E nessa fase eu já comecei a trabalhar com os professores para que eles trabalhassem com seus alunos. E foi uma fase bem interessante também, que a Secretaria de Estado de Educação estimulava a capacitação continuada de professores. Então, eu consegui me envolver, né, com a Secretaria de Educação para realizar vários e vários cursos em Bauru e região. E aí havia muitas situações que professores de outras cidades, né, levavam essa ideia para suas escolas e muitas vezes as secretarias municipais desses outros municípios me chamavam, né, para oferecer esses cursos lá também. E desde um primeiro momento eu acreditava, né, que o jornal que seria produzido nessas escolas não deveria ter a cara da Folha de São Paulo ou do Estadão ou dos jornais hegemônicos. Os jornais teriam que ter a cara de quem faz. Teria que responder às aspirações, né, daquela comunidade escolar. E assim, então, defendi minha dissertação bem baseado assim, no construtivismo de Piaget. E aí chegou a terceira etapa, que foi a de doutorado, e que teve como consequência o livro que vocês tiveram acesso, Jornal Escolar e Vivências Humanas, um roteiro de viagem. E assim como na fase anterior o construtivismo estava sendo bastante estimulado no Estado, nessa fase a linha sócio-histórica estava se sobressaindo, né? De Piaget, de Vygotsky, quero dizer. E é muito interessante, e aqui uma inferência minha que eu acredito ser importante, é interessante notar que a linha pedagógica que a gente adota, né, interfere num referencial teórico, interfere nas metodologias que a gente utiliza. Então, a linha sócio-histórica passou a ser, para mim, né, um marco teórico metodológico. Daí decorre a escolha, né, dos meus procedimentos metodológicos. A primeira coisa, né, que eu queria destacar nesse sentido, né, é que eu preparei o que eu chamava de um material pedagógico, né, que continha o quê? Noções sobre jornalismo, né, que pudessem ser discutidos, debatidos nas escolas, noções sobre humanização na escola e uma humanização do jornalismo. Então, era interessante eu levar Folha de São Paulo ou Estadão para a escola? Não necessariamente, né? Por quê? A ideia que eu gostaria de vender aos professores, por consequência aos alunos, é de que o processo de produção do jornal
pudesse criar uma atmosfera para integração entre os estudantes, de solidariedade, de colaboração, cooperação, cooperar, né? Se formos ao latim aí, cooperare, é operar junto, colaborar, colaborare, laborar junto, né? Que isso então criaria um clima interessante, né? Oportuno para promover a integração e, portanto, a humanização das pessoas envolvidas, a humanização nos processos de ensino e de aprendizagem, a humanização no meio escolar, para que pudessem levar, não como jornalistas futuramente, mas pudessem levar para a vida essas noções, né, de colaboração, cooperação, integração, ajuda ao próximo, etc, etc. Muito bem. Com base nesse material didático que eu oferecia aos professores, nós fizemos muitas e muitas reuniões com vários professores. Nessa altura eu já estava em Campo Grande, eu já estava trabalhando na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E aí vem a escolha metodológica, né? Que foi a pesquisação proposta por Michel Thiolan. Então, nessas reuniões com professores, eu apresentava esse material didático como parâmetros que pudessem seguir, não como uma camisa de força, né? E esse material didático, né, realizávamos oficinas, né, realizamos várias oficinas, propondo então essas ações baseadas nesses parâmetros, nesse material didático. Então, feita a proposta através dessas reuniões, dessas oficinas, eu acompanhava o trabalho nas escolas. Então, fazia visitas sem interferir na sala de aula, né? Sem ter contato direto com os alunos. Claro que, vez ou outra, a professora me pedia, dá uma palavra de incentivo aqui para eles. Claro, isso sim, mas eu deixava por conta, né, que aquele processo acontecesse naturalmente nas escolas. Após várias experiências, várias edições, né, que aconteceram ali em Campo Grande, nós fizemos algumas avaliações, inclusive avaliação coletiva, né? Nós começamos assim com um número enorme de pessoas interessadas, eram coisa de 40 professores e professoras. Nós terminamos com 13, né? Porque algumas pessoas foram desistindo no meio do caminho. A gente não pode esperar que todo mundo acate aí nossas ideias, mas terminamos com 13, por sinal um número muito bom, né? 13. E fizemos avaliação inclusive coletiva, né? Para que eu pudesse sistematizar resultados, né? E fazer minhas inferências. Então veja que essa
creio que três pontos importantes aí a destacar, né? Primeiro, a linha sócio-histórica Vygotsky conduziu a minha metodologia, as minhas teorias. Então, compus essa linha teórico-metodológica. Segundo, esse material didático, né, tendo as propostas, né, de o que poderia ser desenvolvido, o que poderia ser feito no dia a dia da sala de aula, para que fins, etc. Foi importante. E terceiro, né, a Michel Tcholan, a pesquisação, né, foram assim, determinaram os procedimentos fundamentais, né, que era propor, acompanhar e avaliar, né, durante todas as etapas da pesquisa. Se vocês tiveram acesso ao livro, né, perceberam ali, tem resultados maravilhosos, muito interessantes, né? Esse livro talvez tenha assim o maior número de citações em pesquisas, assim, outras pesquisas do gênero, né? E claro que é motivo de muito orgulho para mim, né? Gente, eu creio que já falei o suficiente e se permanecerem dúvidas aí, eu estou aberto para que oportunamente eu possa responder. Reitero aqui minha satisfação de estar com vocês. Abraço a todos, espero que tenham um bom caminho pela frente. E eu, aos 70 anos de idade, aposentado desde 2017, no entanto, permaneço como voluntário aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, continuo a orientar mestrado e doutorado. Tem uma coisa que eu aprendi nesses anos todos e eu gostaria de compartilhar com vocês. Na academia nós podemos vê-la de duas formas. Você pode ter uma carreira acadêmica que se constrói, se conquista e muitas vezes de uma forma produtivista. E a vida acadêmica, como a própria palavra diz, se vive. E eu prefiro viver a academia do que ter uma carreira acadêmica. Um grande abraço para vocês, obrigado pela atenção.